Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula e nessa aula a gente vai falar sobre estratégias de lançamento. Todo o nosso conteúdo aqui vai ser como desenhar uma boa estratégia, perfeito? Então, bora começar e para começar vamos relembrar bem brevemente aí o que a gente viu até aqui. Começando pela parte 1. Na parte 1, que foi duas aulas antes dessa, vocês viram ali que antes de começar a construir um lançamento, é muito importante que a gente faça uma reunião de alinhamento de expectativas. Nessa reunião, a gente vai definir alguns dados importantes, como, por exemplo, faturamento, quantidade de vendas, qual que é o valor que a gente vai investir no lançamento, quantidade de leads que a gente precisa gerar, qual que vai ser o preço do produto. Na etapa 2, a gente viu ali que como a gente monta um cronograma para o lançamento do nosso calendário. E agora a gente vai dar o próximo pontapé na parte do desenho estratégico a partir dessas informações. Vou criar uma nova guia aqui no Excel. Se você pulou direto para essa aula, eu recomendo que você assista a primeira aula dessa parte, depois a aula 2, para você não se sentir perdido. Perfeito? Então vamos lá. A gente definiu que indicação, e-mail marketing, campanha de WhatsApp, copy landing page, a gente entregaria até o dia 26. Até o dia 31 de julho, o conteúdo, o expert ali, ou especialista, entregaria para a gente os criativos. E o nosso período teste começaria ali dia 5 de agosto. Eu vou começar a nossa parte estratégica desenhando ali, fazendo a parte mais de indicadores ali e de número. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, vou pegar a nossa ata lá, da nossa reunião de alinhamento de expectativas, e eu vou copiar essas informações e vou jogar aqui na nossa planilha. Deixa eu dar um zoom aqui, 148%, para ficar mais fácil para vocês também visualizarem. Deixa eu fazer umas coisinhas de frescura minha aqui, beleza? Produto, essa parte aqui não interessa pra gente, essa parte aqui sim. Então é o seguinte, para eu desenhar a nossa estratégia do lançamento, eu vou partir de qual princípio? Eu vou partir do princípio que a nossa meta é faturar 1,5 milhão. Eu vou partir do princípio que para isso a gente precisa gerar 125 vendas. Vou partir do princípio que a gente tem 230 mil investido. Vou partir do princípio que a gente colocou que a nossa meta é 15 mil leads. E vou partir do princípio que esse produto custa 12 mil, perfeito? Então isso aqui é só para ter as informações básicas para o nosso lançamento. Agora que começa a parte estratégica. Primeiro vamos lá. Essa verba que a gente tem aqui, ó, que é os 230 mil, a gente precisa fazer a divisão de como que a gente vai utilizar esses valores. Então primeiro a gente vai pegar e vai fazer uma divisão aí. A gente vai dividir esse lançamento por etapas. Quais são essas? A primeira etapa eu vou chamar de teste de criativo. Teste de criativo. Criativos. Perfeito? A segunda etapa é a parte de captação, onde aí vai estar valendo o jogo. Depois a gente tem a parte de lembrete, onde a gente vai lembrar as pessoas que se cadastraram no evento de quando que vai ser a CPL. A gente tem a parte de aquecimento dos leads, que é estar entregando conteúdo ali ou mostrando conteúdos para instigar a pessoa a participar do evento. A gente tem o remarketing de CPL, que é chamando ali a pessoa para aula. E a gente tem a parte de remarketing de carrinho aberto, perfeito? Beleza? Então, essa aqui é a primeira parte que a gente vai dividir. Nosso lançamento vai ser dividido aqui nessas 6 etapas, perfeito? A nossa verba é 230 mil, deixa eu dar mais um espaçamento aqui. Vou colocar aqui então, e deixa eu colocar aqui que eu gosto de usar verba, 230 mil, perfeito? Deixa eu jogar para cá para ficar igual, 230 mil. Seguinte, tá? Teste de criativo. Eu, Henrique, particularmente, sempre que eu vou fazer esse teste, eu gosto de utilizar um valor bem baixo. Então, geralmente eu coloco ali que 5% dos valores que eu vou utilizar no lançamento vai para teste de criativo. Então, eu vou colocar aqui, ó, 5%. Ó, deixa eu vir aqui, ó. Deixa eu só formatar aqui para deixar tudo em percentual. 5%. Então, quanto que dá 5% de 230 mil?
230 mil vezes 5% é igual a R$ 11.500. Então, eu vou usar aqui, ó, no máximo, R$ 11.500 só para fazer teste de criativo, testar público, nada mais que isso. Geralmente até gasta um pouco menos, tá? Aí depende da quantidade de verba que você tem ou da quantidade de testes que você quer fazer, perfeito? Nesse período de teste, você não precisa usar muito dinheiro. Por isso que aqui eu vou trabalhar com os valores em porcentagem, perfeito? Para ficar melhor aí para a gente. Na captação, aí geralmente eu trabalho ali com 60% ou 70%. Depende ali muito do produto. Quando é um produto que ele é já mais validado, que eu já tenho uma boa base de lead para trabalhar, eu coloco um valor percentual um pouco menor ali e redistribuo essa verba para as outras, tá? E sempre da parte de... O que eu tiro para teste de criativo, eu tiro da captação. Exemplo, se eu vou usar 60% da minha verba em captação, 55% vai ser para captação e 5% para teste. Nesse exemplo aqui, vamos supor que eu vou utilizar 60% de todo o meu valor para captação. Então, se eu vou utilizar 60% para captação, significa que 55% eu vou utilizar para captação valendo e 5 eu vou deixar como teste, perfeito? Então, o meu 60 sempre vai estar relacionado à captação mais teste. Então, eu vou fazer o seguinte, 230 mil vezes 55% quer dizer que dos 230 mil que eu tenho para utilizar no lançamento, 138 mil vai estar dentro da fase de captação, sendo que 126 mil vou utilizar para captar leads e 11.500 eu vou utilizar no teste, perfeito? Lembrete. Lembrete, geralmente eu sempre utilizo 5% ali da verba para ficar fazendo remarketing, porque dentro dos grupos, todos esses leads que a gente vai captar, a gente vai direcionar essa galera para grupos no WhatsApp. Então, organicamente, eu vou estar sempre mandando mensagem ali. E através de e-mail marketing, eu também vou estar sempre disparando e-mail para essa base. Então, geralmente, eu costumo trabalhar aí 5% dessa verba para a parte de lembrete, perfeito? E aquecimento? Aquecimento, geralmente eu utilizo um pouquinho a mais, eu costumo utilizar 10% da verba para estar aquecendo, criando um nível de conscientização do porquê essa pessoa precisa participar do meu evento, do porquê que ela é importante, de qual é a transformação. Então, o aquecimento eu coloco um pouquinho a mais. Remarketing para CPLs, eu também trabalho ali com 5% de remarketing. Por que 5%? Porque eu também vou estar a todo tempo lembrando essas pessoas via grupo de WhatsApp, via e-mail marketing. Então eu vou estar o tempo todo comunicando com essa pessoa de alguma forma, perfeito? E quando eu falo, por exemplo, de lembrete, aquecimento e remarketing de CPL, eu só vou rodar anúncio para as pessoas que se cadastraram no meu evento. Eu não vou rodar, então é um público mais nichado. Não tem muito como eu escalar essa quantidade. Então, não tem por que eu colocar muito dinheiro. Eu preciso otimizar as campanhas, porque é um público limitado. Eu vou ter uma quantidade limitada de pessoas que vão se cadastrar no meu evento. Por isso até que eu coloco um valor um pouco até abaixo ali. Perfeito? Então aqui 5% também. E carrinho e remarketing, aí eu já coloco um valor, um percentual um pouquinho maior. Aqui eu já coloco 20% da minha verba, perfeito? Vamos colocar aqui vezes 20. Vamos ver aqui se vai bater, vai dar os 230 mil. Perfeito, 230 mil, 100% aqui. Então, assim que eu faço a divisão de valores, como eu distribuo a verba para o lançamento. Ah, Henrique, mas eu vi outra pessoa fazendo diferente. Eu estou mostrando a metodologia como eu, Henrique, trabalho, como eu faço os lançamentos, perfeito? É o método validado que eu utilizo. Vocês, se quiserem seguir o método validado, ah não, vi outra pessoa fazendo diferente, eu garanto o meu método, perfeito? Vamos lá. Fiz aqui as divisões das verbas, tudo bonitinho, é o primeiro passo. Então, eu sei aqui que dos 230 mil que eu tenho, eu vou utilizar aí, eu vou colocar até aqui do lado, só para a gente somar, que a gente tem aí o total de 138 mil para captação, perfeito?
Deixa eu até colocar uma divisória aqui pra gente, só para vocês saberem que para captação é 138 mil. Tranquilo? Vamos lá. Então, o primeiro passo estratégico é fazer a distribuição das verbas. Qual que é o próximo passo? É a gente fazer o cálculo para o atingimento dessas metas. Eu sei que 15 mil aqui é minha meta de lead, perfeito? Então, vamos colocar aqui, ó, distribuição de orçamento. Beleza? Vamos botar aqui um negrito. Deixa eu ver se eu coloco um sublinhado. Um itálico, deixa eu ver. Orçamento, beleza. Qual que é o meu próximo passo? Meta de lead, beleza? Então, vamos criar uma divisória aqui. Perfeito? E agora a gente vai para a nossa meta de lead. É assim que eu vou desenvolvendo a parte estratégica também. Lembrando, tá? Toda essa parte estratégica aqui, eu sempre faço no dia seguinte que a gente fez a nossa reunião ali de debriefing. Às vezes, dependendo do lançamento, eu vou preenchendo essas informações aqui. Como eu já tenho o modelo pronto, é muito mais fácil. Eu abro o meu Excelzão aqui e conforme a gente vai discutindo ali, eu já vou criando esse fluxo aqui estratégico. Eu recomendo que, se possível, vocês também tentem fazer isso durante a reunião de alinhamento de expectativa. Por quê? Que aí vocês já vão dar o feedback e a validação do quão é viável ou não. Então, se possível, já faz esse trabalho ao mesmo tempo. Se você não conseguir por uma série de motivos, eu recomendo que você já faça no dia seguinte. Por quê? Vocês vão ver aqui que provavelmente pode ser que alguma coisa não bata e a gente tenha que fazer uma nova reunião de realinhamento, perfeito? Então vamos lá. Meta de lead. Qual que é a nossa meta de lead aqui? 15 mil leads, perfeito? Tranquilo, vamos lá. Primeiro passo aqui. Galera, deixa eu formatar aqui, que vocês sabem que eu tenho tique de formatação. Então, beleza. Opa, aqui não é 15 mil reais, vou tirar de contábil e vou trazer para número. Deixa eu tirar aqui as casas depois da vírgula. Deixa eu ver, número ou geral? Vou deixar número mesmo. Vai, deixa número. 15 mil leads, perfeito? Tá. Qual que é a primeira coisa que eu vejo quando a gente vai fazer captação de lead? 15 mil leads é a meta total de captação do evento. Só que tem um porém. Parte desses depende da estratégia, tá? Vai de lançamento para lançamento. Eu vou partir do princípio que o seu expert ele vai fazer captação de lead desde orgânica como de tráfego pago. Então a gente vai dividir aqui, ó, leads orgânicos e leads pagos. Perfeito? Eu vou partir desse pressuposto aqui. Tranquilo? Ah, Henrique, mas o meu lançamento é tudo tráfego pago. Não tem problema. Melhor ainda, você facilitou aqui a sua vida no cálculo. Perfeito? Vamos supor, tá? E aqui você precisa já ter pelo menos uma noção dos lançamentos. Pega o histórico. Os últimos lançamentos, em questão de percentual, geralmente qual que é a média ali de leads que vem de orgânico e de lead que vem de pago? Geralmente, dos lançamentos que a gente faz aqui na escola, deixa eu configurar aqui para porcentagem. 30% geralmente vem de orgânico e 70% geralmente vem de tráfego pago. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 15 mil e vou fazer aqui proporcional para eu calcular minha meta. Então, aqui eu já consigo ter um ponto de partida, eu já vou tirar um norte. Eu sei que da minha meta de lead, que é 15 mil, deixa eu formatar aqui na mesma cor para ficar bonitinho. Opa, aqui não estava. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Eu sei que da minha meta de lead, 30% dos meus leads vão vir de forma orgânica e 70% vão vir de tráfego pago. Por que isso é importante? Para eu saber, com base no meu custo por lead, se o valor que eu vou investir em captação está dentro ou não está. Então, aqui eu já tenho que desenhar duas estratégias diferentes. Eu preciso desenhar uma estratégia para fazer captação de lead orgânico e eu preciso fazer uma estratégia para fazer captação de lead pago, perfeito? Então, beleza. Aqui é a minha meta de lead, definir. Vamos lá, próximo passo aqui é seguinte.
A gente tem a nossa meta de lead. A gente precisa saber qual que é o nosso, vamos dizer aí, custo por lead. Vocês precisam dessa informação aqui. E aí vocês vão puxar qual que foi o custo por lead que vocês pagaram no seu último lançamento, tá? Puxa no histórico ou vê ali mais ou menos quanto que você tem pagado por lead. Vamos supor que nosso exemplo a gente andou pagando 1,80 por lead, tá? Só para fins da gente colocar aqui estratégico, 1,80 por lead. Aqui a gente vai começar a fazer os cálculos, perfeito? Se meu custo por lead é de 1,80 e eu preciso captar 10.500 leads orgânicos, isso significa que a minha meta de captação de leads, quanto que vai ser? Se a minha meta de lead é 10.500 leads, perfeito? Minha meta não. Tá certo. Minha meta de lead de captação é 10.500 leads. Quanto, e eu pago 1,80 no lead, quanto que eu preciso investir em captação? Vamos ver aqui, ó. Simples. É só eu pegar 10.500, que é a minha meta, e fazer vezes 1,80. Vamos colocar aqui, ó. Vezes 1,80, deixa eu separar aqui. Significa que, com um custo por lead de R$ 1.800, para eu captar 10.500 leads, eu vou precisar investir no mínimo R$ 18.900. Vamos ver se está dentro do nosso orçamento. Ó. A gente fez aqui a divisão. Quanto que a gente tem para captação de lead? Ó, temos 138 mil. O que significa que, pelo orçamento que foi liberado para a gente, de 230 mil, tranquilamente a gente consegue bater a nossa meta de lead orgânico. Por quê? Considerando um custo por lead de 1,80, a média ali, a gente está dentro, a gente tem verba suficiente. E aí vocês podem ter essa percepção de, ó, pessoal, na reunião, que vocês podem marcar uma nova reunião ali e trazer esses dados. Ó, ou durante a própria reunião, você pode trazer, olha, eu calculei aqui, com base no nosso último lançamento, que a gente pagou 1,80 por lead, considerando que 70% dos nossos leads são de tráfego pago, e desses 15 mil a gente precisa captar 10.500, somente 20 mil em tráfego, a gente consegue fazer a captação de lead. Então a gente nem precisa investir os 120 mil em captação. A gente pode reduzir isso aqui e investir menos no lançamento. Então você consegue ter essa percepção que, ó, 230 mil é muito. Eu não vou precisar usar tudo isso no lançamento. Eu posso utilizar uma verba menor. Então você traz essa percepção também. Ou não, cara, com 230 mil para captação, considerando que o custo do lead é 1,80, a gente pode fazer a conta reversa, que é o seguinte: se eu tenho 230 mil para investir em lead, vou botar aqui, ó. Eu tenho 230 mil, que é 230 mil para investir em lead, perfeito? É um outro cálculo que você pode fazer. Deixa eu fechar aqui, ó. Esse aqui é um cálculo que a gente pode fazer aqui, perfeito? É um tipo de análise. Se eu tenho 230 mil reais para investir, meu custo por lead é 1,80, então aqui é o investimento em 230 não, né? Só a captação 138 mil. Vamos colocar aqui, ó, igual, se eu tenho 138 mil em captação, verba, colocar aqui, ó, investimento em captação. Minha meta, deixa eu colocar, meu custo por lead é de 1,80, deixa eu botar aqui em negrito, só porque eu tenho um tiquezinho. Quantos leads eu consigo capturar nesse evento? Se eu vou investir 138 mil e minha média de custo por lead é de 1,80, significa que dentro dessa verba, se eu for investir tudo isso, eu vou conseguir capturar 76 mil leads. Então, minha meta não vai ser mais, 15 mil leads. Vai ser aí, ó, se eu colocar 76 mil mais a nossa meta de orgânico, então isso aqui, ó, leads pago, leads
leads orgânico. Então, eu refiz minha meta de lead pago, vou somar aqui com o do lead orgânico, que é os 4.500, eu vou chegar na minha nova meta de lead. Então, minha meta de lead para esse lançamento agora vai ser 81 mil leads, perfeito? Então, eu consigo, quando eu vou fazendo esses cálculos de estratégia, saber se a verba que a gente tem é suficiente ou se não. Nesse exemplo, a gente viu que a verba a gente, nossa, consegue tranquilo atingir a meta dos 10.500 leads no tráfego dos 15 mil, sendo 4.500 por orgânico e 10.500. E aí tem duas alternativas que vocês podem seguir. Alternativa 1, vou colocar aqui, ó, cenário 1, cenário 1 e aqui cenário 2, perfeito? Cenário 1, vocês vão fazer uma nova reunião com o time, a nova reunião de realinhamento, ou se você já fazer isso ali durante a reunião, melhor ainda. Vocês vão apresentar esses dois cenários. Ó, pessoal, eu fiz aqui uns cálculos e pelo valor que a gente definiu como investimento, para a gente conseguir capturar, a nossa média do custo por lead é de 1,80. Para a gente conseguir bater a meta dos 10.500 leads via tráfego pago, a gente só precisa investir 18.900 em captação. Perfeito? Então a gente não precisa investir toda aquela verba lá na captação, ok? É um cenário 1. Ou, se vocês acharem que faz sentido e a gente tiver caixa para isso, a gente pode manter a mesma verba de captação, só que investindo 138 mil em captação, a gente mantendo a média desse custo por lead de 80, a gente consegue captar mais lead. E aí a gente consegue fazer só no lead de tráfego pago mais 76 mil leads. E se a gente somar com o que a gente colocou de orgânico, durante esse evento, a gente consegue captar aí, ó, 81 mil leads. Então, olha só as duas perspectivas de cenário que você pode apresentar. Uma, você mostra que você pode reduzir o custo e ter o mesmo resultado, atingir a mesma meta com uma verba menor. E o outro, você pode mostrar que você tem, se vocês tiverem caixa e fizer sentido, vocês podem alcançar mais leads. E aí, qual que é a diferença de dois cenários, tá? No cenário 1, vamos supor aqui, ó, que a nossa taxa de conversão é de 0,83. Nesse cenário 1, com uma taxa de conversão, vamos botar aqui, ó, 0,83, deixa eu botar aqui, ó, igual 0,83, vamos botar aqui cenário 2 igual 0,83, é a nossa taxa de conversão. No cenário 1, se a gente fizer 10.500 vezes 0,83, opa, peraí, tá. Cenário 1, a gente faz a captação de 10.500 leads no pago, perfeito? Só que lembra lá, eu não somei aqui o orgânico, tá? Vamos somar, a nossa meta é 15 mil leads. Foi por isso que não bateu. A gente vai fazer o quê? 15 mil leads, que é a meta do cenário 1, que a gente vai alcançar, somando os 10.500 do pago mais os 4.500 do orgânico, beleza. No cenário 1, que é o que vocês vão apresentar, olha, com uma verba menor, investindo em tráfego, a gente consegue atingir o nosso resultado. Então a gente não precisa investir todo esse dinheiro. Com uma verba menor, a gente já bate a nossa meta, perfeito? No cenário, então o cenário 1 é um cenário de redução de custo de investimento. Quando a gente traz para o cenário 2, a gente pode trazer essa seguinte perspectiva. Olha, se a gente conseguir captando, ó, se a gente não reduzir o valor e a gente investir todo esse dinheiro em tráfego, considerando aí que a gente vai captar 76 mil leads no pago e mais 4.500 no orgânico, mantendo a nossa taxa de conversão de 0,83%, a gente consegue aí, em vez de vender somente 125 vendas, a gente consegue vender aí, ó, 676 vendas. Então, olha a perspectiva de cenário que você pode dar. Ó, se a gente manter, a gente pode vender 676 vendas. Vamos supor que 125 mil, cadê? O preço do produto é 12 mil. Então, vamos fazer, ó, 125 vezes igual 120, igual
125 vezes 12 mil, que é o preço do produto. Dá 1,5 milhão, que é a nossa meta. Se a gente fazer 676 vezes 12 mil, a gente fatura 8 milhões. Então aí é perspectiva e lembra, alinhamento de expectativa. E aí você traz esse cenário e aí a gente vai discutir em grupo. O que faz mais sentido? A gente utilizar uma verba menor e não usar todo aquele valor? Ou o que faz mais sentido? Vamos usar todo o valor e vamos captar mais leads ali, porque se a gente conseguir manter a mesma taxa de conversão, a gente fatura mais. Então, vê aqui a importância da gente desenhar essas estratégias e fazer esses alinhamentos, perfeito? Então, vamos seguindo aqui. O meu segundo passo é essa questão aqui do faturamento. Tranquilo? Bati os valores, está tudo certinho, tudo ok. Aí a gente segue ali com o próximo lançamento. E Henrique, e agora, e se tivesse dado ao contrário? Vamos pegar um exemplo que o valor, a verba que a gente tem para investir em marketing é menor. Vamos colocar aqui que vamos fazer um exemplo ao contrário aqui. Vamos fazer dar errado esse negócio. Vamos fazer o seguinte, a quantidade investida no marketing é 120 mil. Vamos fazer o cálculo oposto. Com o cálculo oposto, ó, já viu que ele calcula tudo aqui. Deixa eu ver. Ainda tem muito dinheiro. Vamos colocar aqui que... Vou botar aqui 60 mil. Para todo o lançamento. Deixa eu ver se vai dar certo. Ainda tem muito dinheiro. Tá, vamos aumentar o custo por lead. Vamos botar que o custo por lead é 3,50. Beleza, tranquilo. Deu certo aqui, bateu. Cenário oposto, tá? Aqui é a nossa meta, só que a gente tem 60 mil agora para investir, perfeito? Nossa meta de quantidade de lead ainda continua a mesma. Nossa divisão de faturamento, né? Aqui reduziu o valor investido, é 60 mil. Então agora a gente tem 60 mil para todo o lançamento. 5% vai ficar para testes de criativo e 55% para captação geral. E aqui tem as outras divisões que a gente fez, perfeito? Seguinte, a gente foi calcular nossa meta de lead. Então a gente sabe que para a gente conseguir os 15 mil leads, 30% terão que vir do orgânico e 70% terá que vir do tráfego pago, perfeito? Então a nossa meta aqui de tráfego pago é conseguir 10.500 leads. Se o nosso custo por lead é de 3,50, isso significa que para a gente conseguir capturar esses 10.500 leads, a gente precisa investir R$36 mil em tráfego pago. Vamos ver quanto que a gente tem de verba? A gente precisa investir 36 mil. Quanto que é a verba que a gente tem em tráfego pago? 30 e... Bateu certinho, 36 mil reais. Calma aí, Henrique, vamos fazer de novo, tá? Vamos reduzir para 50 mil aqui a nossa verba. Até dar errado. Agora vai dar errado. Então, vamos supor que a gente vai investir 50 mil reais aqui em todo o lançamento. Fizemos as nossas divisões e a gente tem 30 mil aí para investir na parte de captação de lead, perfeito? Chegamos aqui na nossa parte de simulação e aí a gente, dos 15 mil que é a nossa meta, 30% vai vir de orgânico, 70% do pago, perfeito? Se a nossa meta de captação de lead em tráfego pago é captar 10.500 leads e o nosso custo por lead é de 3,50, isso significa que para a gente atingir a nossa meta de lead através de tráfego pago, a gente precisa investir 36 mil reais, ok? Vamos ver quanto que a gente tem para investir? Ó, 30 mil, né? Então, o que acontece aqui? A nossa verba para investir em captação é menor do que a gente precisa. Então, a gente precisa de 36 mil leads. Ou a gente precisa de 36.700 reais para captar 10.500 leads. E aí, o que a gente faz nessa situação? Trazendo para um contexto de estratégico. A gente vai fazer o seguinte. Ó, deixa eu apagar essas informações aqui. Vou deixar aqui em branco. A gente já volta. Vocês vão fazer o seguinte nesse cenário, tá? O que eu vou fazer? Se o meu custo por lead é de 3.500 reais e a gente só tem 30 mil para investir em captação, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar
os 30 mil que vocês têm para investir em captação e vão dividir aí pelo custo por lead. E aí vocês vão chegar no resultado final de vocês, que é o quê? Deixa eu diminuir aqui as casas decimais. E aí vocês vão chegar a essa seguinte percepção. Com base que eu só tenho 30 mil para investir em captação de lead, eu não vou conseguir bater minha meta. E aí entra da gente voltar na reunião de expectativa. E aí o que a gente vai trazer? Por isso que eu falei, o ideal é que você já consiga fazer esses cálculos no momento da reunião de alinhamento de expectativa, para vocês já definirem ali o orçamento da verba. Porque nesse cenário, a gente tem uma verba menor do que a gente precisa. E aí, quais são as alternativas? A primeira é reunir o time e falar, pessoal, com o dinheiro que a gente quer investir na verba, a gente não vai conseguir captar os 10.500 leads. A gente vai conseguir, no máximo, captar 8.500. A gente tem mais verba para investir? E aí vocês vão conversar ali com o financeiro. O financeiro vai falar, não, quanto que você precisa? Ah, tá, eu preciso de 36 mil reais. Ah, então vamos colocar 6 mil reais aí a mais, perfeito? Ah, não, a gente não tem essa verba para investir mais dinheiro em captação. Então, aí a gente começa a pensar na parte estratégica. O que eu posso fazer para complementar? Será então que essa diferença aqui, ó, vamos por aqui, ó, de 10 mil para 8 mil leads, está dando uma diferença de 1.900 leads. E aí, a gente joga para o orgânico e tenta fazer essa captação dessa diferença no orgânico, ou vamos trabalhar com 8.500? E aí vai dessa negociação. Vamos supor que o nosso financeiro fala que não tem verba, perfeito? A gente vai refazer aqui os nossos cálculos de cenário. E aí, qual que é o cenário 1? O cenário 1 é o seguinte: se minha taxa de conversão é de 83%, no cenário 1, vamos supor o seguinte, tá? Cenário 1, aqui a gente vai pegar a nossa meta aqui, a gente vai pegar a captação de lead com base nisso aqui, ó. Vamos somar aqui os 8.500, que é quanto a gente vai captar no tráfego pago, mais os 4.500 que a gente sabe que a gente consegue pegar no orgânico. Nesse cenário 1, a gente vai trabalhar aqui com 13.071 leads, perfeito? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai fazer 13.071 vezes 0,83, que é a nossa taxa de conversão. E aí a gente vai chegar nesse seguinte resultado, que a gente, com um custo por lead de R$ 3,50, a gente vai conseguir no máximo captar no total 13 mil leads. Com base na nossa taxa de conversão, a gente não vai atingir a nossa meta de vendas. A gente vai vender só 109 vendas. E aí a gente começa a desenhar quais cenários que a gente vai trabalhar. Vamos tentar, então, trabalhar para reduzir o custo por lead? E aí vamos tentar pagar um lead mais barato? Ou não, vamos tentar melhorar a nossa taxa de conversão, que é 0,83, vamos tentar trabalhar com uma taxa de conversão de 1%. Então, quais são aqui as alternativas que a gente começa a desenhar nessa página estratégica? Alternativa 1, vamos colocar aqui, trabalhar a redução de custo por lead. Deixa eu colocar aqui, não vou colocar alternativa, já vou colocar redução de custo por lead. A alternativa 2, aumento da taxa de conversão, perfeito? Então, é aqui que a gente começa a definir as nossas estratégias. Fizemos a nossa reunião de debriefing, a gente vai bater o cenário. Vou trabalhar com esse cenário aqui, tá? Que o nosso financeiro liberou mais verba, tranquilo? Então, a gente tem 36.750 para bater a meta. 36.750. Vamos colocar aqui 36.750, perfeito? Então, vou fechar isso aqui para a gente seguir. Vou excluir aqui, perfeito? Vamos supor que o nosso financeiro autorizou, a gente aumentou a nossa verba, tá? Perfeito? A gente vai trabalhar aqui agora com essa meta aqui, ó. Opa, 10 mil, 15 mil.
Financeiro liberou, a gente vai bater a nossa meta de 15 mil leads, perfeito? Esse aqui é o nosso cenário que a gente vai trabalhar. Essa aqui é a nossa taxa de conversão, de 0,83. O que eu, Henrique, faço depois que já bati esse debriefing? Aqui é só minha estratégia de alinhamento de expectativa, perfeito? Fiz aí uma primeira reunião, fiz os cálculos, vi se fazia sentido ou não, marquei uma nova reunião de realinhamento de expectativa. Aí, às vezes, nem precisa ser com todo mundo essa reunião. Geralmente, eu vou só no head do produto, valido com ele, ou vou direto no financeiro e valido com o financeiro. Perfeito? Então, o que eu faço agora? Qual que é o próximo passo? O próximo passo é eu criar projeções ali. E como que eu crio essas projeções? Eu vou ter minha projeção de faturamento, de lead, perfeito? Projeção de leads. E vou ter a minha projeção de vendas, tá? Qual que é a minha projeção de leads e qual que é a minha projeção de vendas? Projeção de leads. Eu vou colocar aqui que a minha projeção de leads é captar 10.500 leads, perfeito? Tranquilo, esse aqui é o cenário ideal. Então, essa aqui é a minha meta, tranquilo? Na verdade, projeção de leads não. Vou deixar aqui, vou tirar a projeção de leads. Eu vou colocar aqui só a minha projeção de vendas. Eu, Henrique, trabalho com 3 cenários, tá? O primeiro cenário é o cenário realista, que é esse aqui, ó. Realista. Qual que é o cenário realista? No cenário realista, eu vou colocar aqui a minha taxa de conversão real, a média. Quanto geralmente eu costumo converter nos meus lançamentos, que é 0,83% nesse cenário, perfeito? Eu vou trabalhar com uma projeção que é uma projeção boa. Eu vou colocar aqui como a minha otimista, tá? Deixa eu ver aqui. É otimista? Deixa eu ver. Como que eu coloco? É assim? Deixa eu ver. É otimista que eu uso. Então, eu vou colocar aqui a minha projeção otimista. A minha projeção otimista, eu trabalho com uma taxa de 5% de conversão. E eu tenho a projeção pica. A minha projeção pica é aquela projeção top master. É a top, 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 top. Que eu trabalho com 10% de conversão. Que é o quê? Vamos lá. Seguinte. Eu passo da segunda premissa, que é a minha taxa básica de conversão é 0,83%, que é o quê? Dos 15 mil leads que eu captei, esse é o mínimo que eu tenho que entregar de vendas. Essa é a minha meta. Isso aqui é mínimo. Menos que isso aqui, meu lançamento foi ruim. Perfeito? Otimista é o quê? Eu quero buscar superar o lançamento. Se eu fazer ali mais que 0,83% de conversão, é o caramba, nossa, o lançamento foi muito bom. Então, eu trabalho ali com essa segunda projeção minha, que é um lançamento muito otimista. Cara, o lançamento foi melhor do que a gente projetou. No lançamento melhor que a gente projetou, eu teria que fazer 750 vendas. E o lançamento top é minha meta master. Mas se eu bater ali próximo de 10% de conversão, nossa, esse lançamento foi maravilhoso. Perfeito? E aí, a minha meta é fazer 1.500 vendas. Então, eu coloco esses gatilhos de projeções. O mínimo aceitável, que é, se minha média de taxa de conversão é 0,33, no mínimo eu preciso correr atrás para entregar 125 vendas. Mas, eu quero dar um gás a mais para eu chegar pelo menos no meu segundo gatilho, que é 5%, e no máximo 10%. Eu trabalho com esses 3 gatilhos, são as projeções que eu coloco. Se o lançamento não for muito bom, no pior do cenário, ele tem que fazer pelo menos 125 vendas. No cenário otimista, eu vou bater 750 vendas. E no cenário mais top, eu vou bater 1.500 vendas, tá? Isso aqui é a projeção de vendas que eu faço, tá? E aí, eu vou fazer o seguinte, tá? Aqui no nosso exemplo, ficou 0,83. Mas o real, eu considero 2%, tá? Não tem nenhum lançamento que eu faço que eu não considero uma taxa de conversão de 2%. Por quê? Um lançamento considerado bom, ele tem uma taxa de conversão de 2%.
Quando a gente fala de mercado, uma taxa mínima aceitável para você falar que o lançamento foi bom, segundo o modelo ali do Érico, é uma taxa de conversão de 2%. No cenário que a gente desenhou aqui, esse lançamento aqui a gente pode considerar que ele não foi um lançamento muito bom. Apesar de a gente ter batido a meta ali de faturamento, ou a gente ter projetado essa meta, a gente colocou uma meta muito baixa, que é uma taxa de 0,83. 0,83 de conversão de lead é um percentual muito baixo, tá? Quando a gente fala que o mercado segue, é isso aqui, ó. Ali eu fui colocando valores aleatórios para a gente simular, mas o ideal, quando você for fazer a projeção, é sempre trabalhar com uma conversão base de 2%, que é o mínimo aceitável do mercado. Então, eu sempre utilizo essa estrutura: 2, 5 e 10. O mínimo que eu espero que o meu lançamento entregue seja 2% de conversão. O otimista, puta, se eu bater 5, às vezes acontece, tem produtos aqui da casa que a gente chega a bater 5% de conversão, 6% de conversão, eu falo, cara, esse lançamento foi fodido. E alguns lançamentos a gente consegue chegar nos 10% e falar, caralho, que lançamento foda foi esse, mano? A gente conseguiu fazer 10% de conversão. Então, esse aqui é o modelo que eu sigo como base para projetar e vou acompanhando no cenário de vendas, perfeito? Então, tudo isso que eu trouxe aqui para vocês é como eu desenho a parte estratégica em questão de orçamento e projeção de faturamento e de vendas. E aí aqui eu consigo ter uma perspectiva se o lançamento está indo bom ou se o lançamento não está indo bom, perfeito? Então, tudo isso que eu trouxe é como eu desenho a parte estratégica de alinhamento de projeção e faturamento. Com base nisso, se eu tenho meu custo por lead, minha meta de faturamento, minha taxa de conversão, eu consigo ir controlando o lançamento, se está dentro do que eu projetei ou se não está dentro do que eu projetei, perfeito? Outro ponto importante na questão estratégica, tá? Aqui, landing page, a copy, WhatsApp, e-mail marketing. Isso aqui, quais são as estratégias que eu uso, tá? Geralmente, quando eu vou utilizar aqui, vamos lá, vamos pegar estratégias de landing page, não tem muito segredo, tá? A estratégia de landing page, a gente já viu isso na aula de landing page, eu sigo os mesmos passo a passos que eu ensinei vocês, como criar landing page. Parte de copywriter, tá? A gente vai ter aqui uma disciplina somente falando sobre copyright, por isso que eu não vou entrar a fundo nessa parte agora. O WhatsApp, tá? As mesmas copies ali que eu utilizo via e-mail marketing são as mesmas. Quais são as estratégias aqui que eu utilizo de WhatsApp e e-mail marketing? Eu tenho o meu cronograma de mensagens. Vamos separar aqui. Agora a gente vai para a parte de estratégias de mensagens. Vamos vir aqui. Estratégias de mensagem. Estratégias de mensagem. Perfeito? Lembra que a gente tem aqui um fluxo que a gente criou, um cronograma com as datas? Dentro desse cronograma, a gente também não só vai criar ali quando que a gente vai fazer essas cópias, mas a gente vai criar aqui também um cronograma de envio de mensagens. Por exemplo, tá? Qual que é a minha estratégia de mensagens? E essas mensagens eu utilizo tanto para WhatsApp, tanto para e-mail. Primeiro é mensagem de boas-vindas. Quando que eu mando a mensagem de boas-vindas? Vamos lá, vamos colocar aqui mensagem de boas-vindas para e-mail. Isso eu crio no fluxo de automação, tá? No momento do cadastro. Ele se cadastrou, ele já vai receber aí uma mensagem de boas-vindas minha. Deixa eu fazer formatação aqui. Perfeito? Boas-vindas no grupo do WhatsApp. Vou colocar aqui o WhatsApp. Sempre que um grupo está lotado. Grupo lotado. Lotado. Lotou o grupo, eu mando ali uma mensagem de boas-vindas falando bem-vindo ao grupo, e aí eu escrevo toda a cópia. Vocês vão aprender a criar essas cópias aí na disciplina de copyright. Perfeito? Mensagens de boas-vindas. Depois que eu mandei as mensagens de boas-vindas, considerando que o nosso lançamento vai ter 2 semanas, eu costumo mandar mensagens de lembrete. Perfeito? Então vamos aqui, mensagens de lembrete.
Nessas mensagens de lembrete, eu coloco mensagens de... Isso aqui serve tanto para e-mail, barra WhatsApp, tá? Eu sempre mando nos dois. Eu vou mandar tanto no e-mail quanto no WhatsApp. Faltam 7 dias. E aí, nessa mensagem, eu não mando só, pessoal, faltam 7 dias para começar o nosso evento. Eu mando um conteúdo. Dentro dessa mensagem, seja no e-mail, seja no WhatsApp, eu entrego um pouquinho de conteúdo, trago alguma informação de mercado, trago algum dado ali referente a pessoas que foram impactadas, a oportunidade. Então, eu sempre tento trazer alguma informação ali que vai despertar o interesse dessa pessoa em querer participar do evento ao vivo. Exemplo, vamos supor que esse lançamento é para um produto de vendas no mercado financeiro. Eu trago ali dados comprovados ali referente ao crescimento da área do mercado financeiro, quanto que essa área cresceu nos últimos anos, e aí eu faço um gancho, um CTA, falando que em 7 dias a gente vai ter o evento, e nesse evento a gente vai abordar mais sobre essas oportunidades. Perfeito? Aqui também eu costumo mandar sempre dentro do e-mail do WhatsApp mensagens avisando faltam 5 dias para o evento, então 5 dias antes eu disparo o e-mail marketing. Na verdade, esse e-mail já faz parte dentro da automação. Envio também dentro do grupo, sempre para as pessoas que se cadastraram ali, sempre trazendo um conteúdo ali para instigar a pessoa a participar, não somente aquela mensagem padrão, faltam 5 dias para o evento. Eu entrego o conteúdo e faço um gancho falando que no evento ele irá aprender um pouco mais sobre esse assunto. Eu também deixo programado ali, utilizo como estratégia enviar mensagens 3 dias antes do evento. Um dia antes também do evento, sempre no WhatsApp e no e-mail, reforçando e lembrando que amanhã é o evento, tá? Faço a mesma coisa no dia, avisando que hoje é o evento. E no dia, vamos colocar aqui, ó, no dia. Deixa eu pegar essa formatação aqui. No dia, deixa eu deixar aqui. Hoje não estava. Hoje é o evento, tá, aqui. No dia, eu coloco o lembrete que hoje é o evento, que é logo pela manhã. Eu programo uma mensagem falando que falta 1 hora para começar o evento. Eu programo outra mensagem 15 minutos antes de começar o evento. Eu programo uma mensagem também, isso em e-mail, WhatsApp, 15 minutos depois. Deixa eu colocar 15 minutos antes. 15 minutos depois. Coloco uma mensagem 1 hora após, falando para a galera que estamos ao vivo. Deixa eu formatar aqui, porque eu tenho um ticket de formatação. Beleza? 1 hora após. E também programo uma mensagem ao final. Essa mensagem ao final, aqui é onde eu disparo ali, agradecendo a galera pela participação do evento e disparo ali a oferta do produto. Sempre em e-mail e sempre no WhatsApp, perfeito? Então, essa aqui é a estratégia que eu utilizo ali para fazer a parte de envio de mensagens de boas-vindas durante a captação do evento, beleza? Passou essa parte aqui, a gente vai para a parte de estratégica de mensagens de carrinho aberto, tá? Como que eu faço isso? Vamos lá. Mensagens de carrinho aberto, tá? Isso tanto para WhatsApp, quanto para e-mail. Então, ao final da live, é a primeira que a gente viu ali. Ao final da live eu sempre vou mandar a oferta. E aí depende do produto ou serviço ou de como você for trabalhar isso, tá? Geralmente a gente coloca uma oferta. E aí nesse primeiro e-mail eu coloco ali, descrevo tudo que a pessoa vai ter, quais vão ser as ofertas, quais vão ser os benefícios. E vamos supor que nesse e-mail que eu estou mandando,
ele tem uma oferta que só vale até o mesmo dia, até meia-noite. Vamos supor que essa live foi às 8 horas, ele tem uma oferta que vai até a meia-noite. Então, quando for 23h59, eu envio 1 hora antes de terminar a oferta. Colocar assim, ó, 1 hora antes de terminar a oferta e mando 15 minutos antes de terminar a oferta. Essa é a estratégia que eu uso no dia, tá? Tanto e-mail quanto WhatsApp. Então, liberei ali. Ó, pessoal, está liberado as inscrições para o nosso curso ou para o nosso produto. Vocês vão ganhar um prêmio de quem comprar até meia-noite. Deu 23 horas, disparo mais uma mensagem. Falta 1 hora para terminar a nossa oferta exclusiva dos compradores para ganhar o bônus exclusivo. 15 minutos antes, eu reforço. Pessoal, falta 1 hora ali para terminar a oferta. E aí eu entro com esse discurso. Lembrando que as pessoas que tendem a comprar ali, 70% das pessoas tendem a comprar pelo emocional, pela emoção que elas estão sentindo, por todos os fatores e no calor do momento do evento. Então aqui, geralmente, eu procuro mandar mensagens mais diretas, porque a pessoa já tem tendência a comprar. Então, nesse primeiro dia, nesse primeiro momento, são mensagens mais diretas, com breves descrições sobre o produto e já com link de compra. Então, isso aqui é a mensagem do primeiro dia. Primeiro dia, perfeito? Mensagem do primeiro dia. Vamos colocar aqui, ó, no segundo dia, eu já mudo um pouco a abordagem. Por quê? No segundo dia, geralmente, segundo, terceiro, quarto, quinto dia, as pessoas tendem a comprar pelo lado racional. Elas tendem a comprar estudando o produto, comparando o produto. Então aqui eu já começo a mandar, vou colocar, isso serve para todos os dias, tá? Dia 2, dia 3, dia 4. Vamos colocar aqui, ó, dia 3, dia 4. Vou colocar dia 3 e dia 4. No nosso exemplo, o nosso carrinho ficava aberto por... Ó, no nosso exemplo, o carrinho fica aberto do dia 26 ao dia 9. Então, vamos seguir isso aqui, ó. Dia 1, dia 26. Perfeito? Dia 2, dia 27. Dia 3, dia 28. Dia 4, a gente vai colocar aqui que é o dia 29. Dia 5 é o dia 30. Deixa eu colocar aqui, é dia 5. E o dia 6 é dia 31. É isso? Deixa eu conferir lá. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Não, tem mais, tem até dia 1 de setembro. Então, tem o dia 6. Dia 6 aqui, que é dia 1 de setembro, perfeito? Então, qual que vai ser a estratégia? Qual é a estratégia que eu utilizo? No primeiro dia, então, que a pessoa vai comprar no calor do momento, eu mando essas mensagens aqui. Falta uma primeira mensagem, aviso ali que as inscrições já estão abertas. Depois, 1 hora antes de encerrar a promoção e 15 minutos antes de encerrar a promoção. Seja e-mail ou WhatsApp. Todas as mensagens que eu vou colocar aqui, sempre vai ser e-mail ou WhatsApp, tá? Sempre vou mandar em todos os canais que os leads estão cadastrados. No dia 2, eu vou enviar aqui, dentro desses grupos, uma mensagem detalhando ali, detalhando o produto. Na parte da manhã, perfeito? Na parte da tarde, eu vou mandar uma outra mensagem quebrando objeção. Então, eu vou mandar duas mensagens, tá? Uma na parte da manhã e outra na parte da tarde. Na parte da manhã, eu vou pegar os dois horários que tem mais pico de audiência. Geralmente, meio-dia, porque é o horário que as pessoas estão almoçando e tendem a olhar o WhatsApp, o celular ou o e-mail. E às 18 horas, que é o horário que as pessoas estão saindo do trabalho. Então, eu utilizo essa estratégia. Primeira mensagem eu mando às 20 horas e a segunda mensagem eu disparo às 18 horas. E todos os dias eu faço isso. Primeiro mensagem eu detalho o produto,
Segunda mensagem, eu quebro objeção. Primeira mensagem, eu detalho o produto. Segunda mensagem, eu quebro objeção. E aí eu vou fazendo isso até o quinto dia. Opa, eu repeti aqui, ó. Quinto aqui é sexto, aqui é o sétimo dia. 1, 2, 3, 4, agora tá certo. Por quê? Quando chega aqui no sexto dia, a galera, pô, já tô com o carrinho aberto há algum tempo. Lembra que 70% das pessoas que compram movido a emoção no calor do momento? 20% das pessoas compram pela lógica, elas vão estudar o produto, então preciso ter muito conteúdo ali, detalhando o produto, mostrando os benefícios, mostrando a qualidade, mostrando prova social, mostrando pessoas que compraram o produto, quebrando todas as objeções, objeções de tempo, objeções de preço, se serve para mim, se eu vou dar conta. Então, por isso que eu sempre vou disparar essas duas mensagens. Dependendo do seu produto ou seu serviço, você pode mandar mais mensagens ainda. Geralmente, no sexto dia, eu começo a enviar mensagens sobre contagem regressiva. Contagem regressiva. O que são essas mensagens de contagem regressiva? Aqui eu começo a soltar que 60% das vagas foram esgotadas, 70% das vagas foram esgotadas, 80% das vagas foram esgotadas, restam 10 vagas, restam 9 vagas. Então aqui, geralmente eu vou mandar de 2 a 3 mensagens no dia, porque aqui eu começo a ter uma linguagem mais agressiva. Aqui, para ser sincero, dá até para no dia 5 a gente fazer isso, tá? Vou colocar aqui no dia 5. Por quê? Essa primeira mensagem aqui, eu já posso soltar que 67% das vagas já foram preenchidas. No mesmo dia, eu posso soltar aqui, deixa eu aumentar aqui para vocês, que 67, eu posso soltar mais tarde, 72% das vagas já foram preenchidas. E aí eu começo a colocar pressão na galera. No dia 6, eu posso vir aqui e soltar que 85% das vagas já foram preenchidas. Aqui eu posso soltar mais tarde que 92% das vagas já foram preenchidas. E aí eu posso soltar aqui no último dia, ou aqui, por exemplo, que 95% das vagas já foram preenchidas. E aí eu posso começar a pressão, contagem regressiva, restam 10 vagas. E aí durante o dia deu 2, 3 horas, eu solto outra ali de restam 5 vagas. Deu mais 2, 3 horas, eu solto outra mensagem de restam 3 vagas. Deu mais 2, 3 horas, eu posso... Aí aqui nesse momento de contagem regressiva, lembra, tá? 10% das pessoas compram movidas por medo de ficar de fora. Então aqui nessa hora você precisa bater muito, ó. Vagas preenchidas, 20, 60, 70, 80, 85, 92, 95, restam 10 vagas, 5, agora 3, agora 2. Última vaga. Então aqui você pode rachar a mensagem, última vaga. E por último, vagas encerradas. Vagas encerradas eu sempre vou colocar ali próximo ao final do dia. Quando já foram 11 horas mais ou menos, 10 horas, 11 horas, meia-noite. Porque sempre vão ter pessoas ali que mesmo vendo que a gente postou vagas encerradas, vão procurar a gente. Então essa aqui é uma outra estratégia que eu utilizo quando a gente já está com o carrinho aberto e enviando mensagens. Perfeito? Então vamos recapitular aqui. A gente passou pela parte de estratégia da estruturação do lançamento, vendo questão de lead, vendo questão de projeção. A gente passou aqui pela parte de estratégia de envios de mensagens durante o evento, mensagens de lembrete, mensagens de aquecimento. A gente passou aqui pela parte da construção de estratégias, só que voltadas aqui para a parte do carrinho aberto. A gente montou ali como a gente constrói essa estratégia. Vamos ver aqui, ó. Vamos recapitular se tem mais algum ponto aqui, ó. Deixa eu ver. Passamos por tudo isso. Carrinho aberto, estratégia de e-mail de mensagens. Beleza? Essa aqui, então, foi a nossa aula.
Passei aqui por todos os pontos com vocês, desde estratégia de faturamento, passamos pela parte de evento, vimos a parte de calendário e aqui a gente vai encerrar aqui essa aula nesse tema. Deixa eu ver aqui. Beleza, vamos recapitular. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada aqui para passar para vocês. Desse tema aqui, beleza, 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 beleza. Fechado aqui. Essa aqui foi a aula para passar alguns pontos importantes de detalhes estratégicos durante o lançamento. A gente vai ver ali na nossa próxima aula alguns pontos que a gente faz como montar um debrief, perfeito? Mas antes de encerrar aqui, a gente vai para o nosso Gravaí. O Gravaí é aquele momento da aula onde eu trago alguns insights aí para compartilhar com vocês. O nosso primeiro insight aqui é: sempre chame pessoas chaves para participar de vocês, desde a parte da reunião de alinhamento ali estratégico. Você fez seus cálculos, viu ali que alguma coisa não vai dar certo, não vai sair de acordo com o projetado? Chame essas pessoas chaves. A primeira reunião de construção, aquela lá, geralmente a gente sempre acaba fazendo aqui na escola com várias pessoas. Essas reuniões de realinhamento, geralmente eu vou direto no head do produto e no financeiro ali. Não acabo envolvendo muitas pessoas, porque boa parte estratégica acaba sendo concentrada comigo, perfeito? As comunicações precisam ser claras, tá? Por isso, a todo tempo, saiu alguma coisa fora do comum, chame ali as pessoas, faça mini reuniões ali, mas todo mundo precisa estar ciente de tudo, seja positivo ou seja negativo. E sempre é bom você estudar outros players aí do mercado, principalmente a galera do nicho de lançamento de marketing digital. Eu estou inscrito em todos os lançamentos possíveis para sempre estar acompanhando novas estratégias e ver como as pessoas estão fazendo isso. Perfeito? Então, a gente encerra por aqui essa aula. Vejo vocês aí na nossa próxima aula.